Olá pessoal do primeiro ano, saudade de vocês, mas não podemos parar, então vamos para a aula. Estrutura geológica, geografia, matéria maravilhosa que todos vocês adoram. Esse é o capítulo 5 do nosso livro, certo? Você vai lá, vê o que eu estou falando aqui, acompanha, dá uma estudada, pesquisa. Depois vocês vão fazer os exercícios propostos. Eu vou anotar tudo, você vai receber e vai me entregar depois. Lógico que quem fizer tudo certinho vai se dar bem. Vamos começar. Primeiro, estrutura geológica não pode ser confundida com relevo, ok? Estrutura geológica, o próprio nome já diz, é o suporte onde está assentado as montanhas, as planícies, os planaltos. E do que ele é formado? Isso é estrutura geológica, que nós temos 3 no mundo. 3. Quais são elas? Veja bem. Escudos cristalinos ou maciços antigos. Tudo bem? Essa é uma muito importante. A outra, bacias sedimentares, também muito significativa. E os dobramentos modernos, que o Brasil não possui, que diz respeito às cadeias montanhosas como as nossas aqui da América do Sul, conhecida como os Andes. Então, 3 tipos de estruturas geológicas. Para entender a estrutura geológica, nós temos que voltar àquele estudo das famosíssimas eras geológicas. As eras geológicas, como vocês sabem, diz que aceita a ciência que o mundo tem aproximadamente, o planeta Terra, 4,6 bilhões de anos. Você vai lá e vai ver quais são as eras geológicas. Vamos ficar com elas. Pré-cambriana. Pré-cambriana. Ela demorou aproximadamente 4 bilhões de anos. Essa daí é a mais antiga, óbvio. Certo? Você vai ver que é aí que surgiram os maciços antigos, que eu já falei, que são os escudos cristalinos. No Brasil tem terra muito antiga, inclusive onde nós estamos aqui em Goiás. Aqui em Goiás, inclusive, é uma das terras mais antigas do planeta, certo? Pré-cambriano. Depois começa a surgir a vida inferior e há uma mudança. Nós temos mais 3 eras geológicas na sequência. Olha aí quais são. 1. Paleozoico. Paleo de antigo. Depois, Mesozoico, de meio, meso, e por último Cenozoica, que é a nova era que nós estamos ainda nela. A era que nós estamos é tão pequena, perto de 4 mil bilhões de anos, que ela tem apenas 70 milhões de anos, aproximadamente 65, 70 milhões de anos. Gente, cuidado, não dá para comparar com a idade do homem, do ser humano, do Homo sapiens. O Homo sapiens tem aqui na Terra aproximadamente 150 mil anos. Nós estamos falando de 4,5 bilhões de anos. Bilhões de anos. É muita coisa, tudo bem? E a partir da era paleozoica, além da mesozoica e cenozoica, nós temos a formação das bacias sedimentares e, posteriormente, por último, dos dobramentos modernos. Tudo bem? Que são as cadeias montanhosas, que vocês reconhecem. Aqui na América do Sul, os Andes, como eu já disse. Na América do Norte, as montanhas rochosas. Vou falar as principais. Na Europa, a mais importante, mais conhecida, os Alpes. E aquela que é o teto do mundo, o Himalaia, né? Localizado entre a Índia, a China e o Nepal. Tudo bem? Beleza? Lá na Ásia. Bom, aí você vai recordar que o planeta só tinha um bloco continental, chamado Pangeia. E a Pangeia foi se dividindo. Mas por que essa divisão? Porque acontece que debaixo da litosfera existe o magma, o material magmático, que fica pressionando essa camada tão estreitinha chamada crosta terrestre ou litosfera. E obviamente que aconteceram rachaduras ao longo desses milhões de anos, que provocou a formação de diversas placas gigantescas espalhadas pelo mundo. O que você tem que recordar? A Pangeia, que era o continente único, e
a separação que deu o contorno aos nossos continentes e ilhas como conhecemos hoje. Tudo bem? Beleza? Pangeia, tá? Não se esqueçam da pan, todo, geia, terra. Legal. Aí você vai e busca. Mas por que houve isso? Já expliquei. A pressão que existe de dentro da terra para fora, que existe rachaduras por onde o material magmático vai sair. E não se esqueçam, estudar, os 3 movimentos das placas que conhecemos como orogênese. Vamos lá? Primeiro, convergente. As placas, ó, se chocam. Uma vai subir sobre a outra por baixo vai para o material magmático, substrato magmático. Essa que subiu formou as cadeias montanhosas, como eu já citei. Beleza? Convergente. Olha aí, convergente. Nós temos também outra que é aí, lógico, voltando, Andes e tal. Outra que é afastamento. Ela é divergente. Elas se afastam. Por aqui sai o material magmático. Tudo bem? O que a gente tem que destacar é que no meio do Oceano Atlântico, começando lá no norte, vindo até o sul, com essa divergência de placas e material magmático saindo, se formou a famosíssima dorsal mesoatlântica, que está lá no meio do Oceano Atlântico. Tudo bem? Beleza. E por último, aquela que forma a famosa falha de San Andrés, como queiram, lá na Califórnia, que ela é transformante, tá? Elas vão se deslocar paralelamente uma à outra e aqui se forma uma imensa falha. A falha de San Andrés é aquela mais famosa que todos já ouviram falar, que fica na Califórnia, na sua porção sul. Tudo bem? Essa área é de grande, abalos sísmicos, pode ocorrer terremotos, pode ocorrer vulcanismo, ou seja, é uma área de instabilidade geológica. O Brasil não. Como o Brasil está no centro de uma placa tectônica, a placa sul-americana, o Brasil é área de estabilidade geológica, visto que o Brasil, as terras, grosso modo, são muito antigas. Beleza? Falamos então do movimento de placas que você vai estudar e depois vai responder as questõezinhas propostas. Tudo bem? Beleza. Continuando. Aí agora a gente tem que recordar que o Brasil, um país com muita diversidade geológica, mas se encaixa numa região de estabilidade, como eu falei, estabilidade geológica. O que você vai lembrar? Que o Brasil tem a maior parte do seu território, 64% aproximadamente, relacionado às bacias sedimentares. Bacias sedimentares, que começaram a se formar lá na era paleozoica, podendo também continuar na mesozoica e na própria cenozoica. Bacias sedimentares, a maior parte do território brasileiro. Tudo bem? Olha só, uma das, geologicamente falando, terras mais jovens do planeta está no Brasil. Embora não seja área de instabilidade, de choque de placas, certo? Nós estamos falando do Pantanal Mato-Grossense, porque é a maior planície inundável do mundo. Toda vez que essa planície fica inundada, de acordo com as chuvas que ocorrem principalmente, se concentram no verão, forma-se uma nova camada do solo. E isso vem ocorrendo há milhões de anos. Ora, então essas são as terras mais jovens do Brasil. E o restante, algo em torno de 36% do nosso território, é composto por escudos cristalinos ou maciços antigos, que nós relacionamos economicamente à formação dos minerais metálicos. O interesse econômico, quando ele passa a ser um recurso natural para a sociedade, para a economia mundial. Pois bem, quais são os principais recursos minerais dos escudos cristalinos? Nós temos, olha lá, aqui no Brasil,
na frente de todos em termos de exploração, o minério de ferro. Ah, aquele explorado pela Vale? Sim, que causou já 2 acidentes, Mariana e recentemente, né? Esqueci. Mariana e Brumadinho, que causou aí, né, estragos e perdas de centenas de vidas, infelizmente. Tudo bem? Nas bacias sedimentares, nós temos que destacar a formação ao longo de milhões de anos dos chamados combustíveis fósseis. Tá? Nós temos o carvão mineral, o petróleo e o gás natural, que no caso brasileiro, o petróleo e gás natural é encontrado principalmente na chamada plataforma continental, que se localiza debaixo das águas do Oceano Atlântico, e o Rio de Janeiro se destaca com aproximadamente 80% da exploração de recursos naturais, no caso combustíveis fósseis, petróleo e gás natural. O Brasil é autossuficiente em petróleo, mas ainda tem que importar um petróleo que é um óleo mais nobre, né? um óleo mais fino, certo? O nosso óleo é mais grosso e bruto, tudo bem? E o carvão mineral do Brasil é encontrado basicamente e muito pouco na região sul do nosso país. Beleza, gente? Então isso aqui é só para dar uma ideia para vocês, bacana, como se fosse uma aula mesmo, que você vai acompanhar pelo livro, fazer os exercícios que serão mandados e tudo bem, vamos estudar, porque não podemos parar mesmo com essa crise toda causada pelo coronavírus. Ó, beleza? Um beijo, um abraço a todos e a todas. Tchau, tchau.